A gente vai começar aqui, eu passei para vocês um modelo de cota e alguns elementos do desenho arquitetônico, né? Elementos básicos aqui de especificação, passei um quadro aqui de especificação que vocês podem estar alterando depois, né? E é um modelo básico do FNDE, né? E a gente vai estar realizando agora a nossa planta baixa do início, né? Desde da elaboração das paredes, esquadrias e cota. E aí numa outra aula a gente vai estar trabalhando a criação do layout de impressão e a impressão em si do arquivo, né? Definição das linhas e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é a criação do layer parede, né? Aqueles layers básicos. Eu quero que eles fiquem como os primeiros layers, né? Então, vou colocar aqui 0 parede, né? 0 parede. A cor dele eu vou colocar azul. Vou querer também um layer de piso, né? 0 piso. Cor vermelha. Criar o layer 0 esquadria. Colocar aqui uma cor verde. Um layer 0 projeção, tá? Vou colocar aqui maganeta ou magenta, né? Tenho esses layers básicos que eu criei, né? Esses 4 layers básicos e eu vou estar trabalhando em cima deles, tá? Então, vou selecionar layer parede, crio aqui uma linha de referência, né? Uma linha básica aqui para o meu projeto. A partir dessa linha eu vou dando as sequências de offset de acordo com o que eu necessito, né? Então eu tenho offset das paredes de 15 centímetros, né? Tenho a distância do meu quarto, 3,10. A gente está trabalhando aqui com o projeto 2, tá? Então, quarto 1, 3,10. O banheiro de 1,20. E assim vai, né? A sequência, várias sequências de offset. Lembrando que se eu trabalho só em uma direção, os offsets tem que ser tudo na mesma direção, tá? Senão vou estar voltando as dimensões. Então, ó, outro offset de 3,10 aqui e outro de 15,15. Então aqui, ó, eu tenho 2 quartos, um banheiro no centro, tá? Então fiz aqui metade das dimensões da minha residência. Pegando aqui a dimensão interna do quarto, que é de 3,35, coloco ela aqui, ó. Ponto 15. Fechei quarto, banheiro, tá? Partindo do projeto que eu tenho 1 metro aqui do corredor, ponto 15. Selecionei essas duas linhas para eu utilizar o comando trim aqui e cortar o excesso da linha do banheiro aqui, ó, da parede do banheiro. Usando o mesmo comando trim, eu faço esse recorte, né, dessas linhas que estavam em excesso. Continuando, eu tenho a sala e a cozinha. Tenho ali o comprimento da sala e da cozinha, que é de 3,20, então offset 3,20. Faço essa linha aqui de referência, dou outro offset de 15. Criei aqui a parede que limita a minha sala e minha cozinha. E agora eu tenho a parede que vai limitar o tamanho da cozinha, que é de 2, um offset de 2,50 aqui, ó. E aí eu continuo nessa direção. Então, ó, fiz a minha cozinha, minha sala, meu quarto 2, banheiro, quarto 1, tá faltando a varanda. A varanda
ela vem da linha de piso, tá? Então vai ser, a referência vai ser essa linha aqui do piso de 1,5. Então aqui vai ser o término da minha varanda. Então, ó, varanda tá aqui, selecionei a linha de piso, vou fazer aqui o meu piso, né, da varanda. Vou usar o comando trim aqui para cortar o excesso da linha que está sobre a linha da varanda, ó. Se eu deletar aqui não tem mais aquela linha, né, eu cortei, mesmo sem ver ela, eu cortei, tá aqui só a linha do piso da varanda. Eu tenho também uma pequena lavanderia aqui no fundo, né, com um espaçamento de 85 e depois 15. Então aqui eu já fiz aqui a minha lavanderia, já está pronta aqui a minha lavanderia. Tenho que a parede ali vai avançar 80 centímetros, então tem que fazer essa representação dessa parede aqui que avançou esses 80 centímetros. Faça a mesma representação do piso, né? Então fiz aqui o piso da lavanderia. Tenho todas as minhas paredes desenhadas. Então agora eu posso usar um comando trim em todas as paredes e retirar os excessos aqui das linhas que não vão aparecer no desenho, né? Que não existe. Interessante é que nesse corredor aqui, ó, digamos, se eu tenho um corredor de 90 centímetros, eu tenho que dar o offset e usar o comando trim aqui e fazer esse corredor. Então, ó, tenho todas as minhas meus cômodos já feitos, minhas paredes estão feitas, e agora eu tenho que fazer as aberturas, tá? Então, eu coloquei que as aberturas são de janelas de 1,5 m, né? Então, para eu centralizar essas aberturas, eu crio uma linha de referência aqui no ponto médio. O midpoint é esse pontozinho aqui que está aparecendo, o triângulozinho. Então, ó, tem um ponto médio aqui, vou dar um offset de 0,75 para criar uma janela de 1,5 m. Ó. Criei a janela de 1,5 m, uso o trim aqui, ó, corta as linhas que eu não preciso. Lembrando que essa linha aqui ela é de parede, então para copiar as características dela eu uso o comando MA, Enter, e copio aqui, ó, a característica da parede para essas duas linhas. Então, ó, virou agora linha de parede. Tenho aqui que as esquadrias são layer verde, né? Então vou estar desenhando aqui a minha esquadria, aqui a minha janela, ó. Janela. Vou dar um offset aqui de 6 centímetros para fazer aquele efeito do vidro, né? Então aqui eu tenho a minha janela feita. É essa janela que eu quero? É. Então eu copio ela aqui, ó. Venho pro midpoint onde eu quero, né? Tá aqui o midpoint. Vou rotacionar através do midpoint, né? Que é a referência. Seleciono as duas paredinhas que eu fiz, né? O limite da janela. E uso o trim, ó. Cortei a linha da parede que está debaixo da linha da esquadria. Se eu deletar a linha da esquadria, ó, não tem mais parede. Então fiz a janela do quarto e dos dois quartos. Quero uma janela, essa mesma janela na cozinha, mesma coisa. Uso o comando copy, coloco no midpoint da cozinha. Seleciono as duas linhas que delimitam a minha esquadria, uso o comando trim e apago o excesso das linhas, ó. Se eu deletar aqui não vai ter mais aquela linha de parede. Mesma coisa agora
faço com a janela da sala. Só que na janela da sala, eu tenho uma porta aí de 80 centímetros. Então, eu tenho uma boneca de 10 e a porta de 80. Vou dar um comando aqui, estender, para eu poder utilizar o trim aqui, ó. Então, fiz aqui a minha porta, tá? Mesma coisa eu faço quando eu trabalho aqui nas portas do quarto. Então, pego aqui, ó, boneca de 10, crio uma linha aqui só de referência, porta de 80. Criei aqui a abertura das minhas portas, né? Então, posso vir aqui cortar o excesso, né? Posso deletar essas linhas de referência e copiar aqui, ó, a minha linha de delimitação dessa abertura. Então, fiz as aberturas dos quartos, da cozinha, né? Aliás, da sala. Posso copiar, como está no mesmo alinhamento, ó, posso copiar para a cozinha. Uso o comando trim, ó. Fiz a abertura. Com o layer piso, eu uso uma linha aqui de piso que vai representar o desnível, tá? Da cozinha com a lavanderia. Mesma coisa da sala com a varanda, um desnível. E agora falta a janela do meu banheiro, né? Então tem aqui a janela do banheiro. Ela é de 60, então offset de 30 para cada lado, através o ponto sendo o midpoint, né? Copio as características com o comando MA, né? Copiar a característica do layer, ficou aqui, ó, azulzinho. Venho e copio aqui, ó, essa representação da esquadria que já está pronta, né? Só que eu delimito essa linha e uso o comando trim, ó, e eu corto o excesso. Então fica feito já a minha janela do banheiro. Faltando o que? Porta do banheiro. Vou fazer uma porta do banheiro aqui, ó, offset de 10 centímetros. Uma porta de 70, então um offset de 70. Uso o comando trim, né? Retiro aqui essa parte dessas linhas. Pronto. Tenho todas as aberturas e tá faltando agora desenhar as esquadrias, né? As portas. Então, eu posso usar os blocos, né? A gente depois vai estar falando dos blocos, trabalhando com blocos, mas basicamente agora a gente vai fazer o desenho dessas portas. Então, comando retângulo, tenho aqui que é uma porta de 3 centímetros de espessura por 80, então essa porta aqui. O comando de arco, né? Aquele arco que a gente trabalhou na aula passada. Então, ó, criei aqui a minha porta. Sendo que essa porta eu posso estar utilizando ela, posso copiar ela aqui, ó, para os outros portais, né? E eu posso utilizar também do comando mirror, né? Que é espelho. Então ele é um comando bastante interessante para utilizar. Então, ó, mirror, fiz a porta aparecer espelhada aqui, né? Posso pegar ela de novo, espelhar de novo, ó. Só que dessa vez, aliás, não vou apagar ela. Espelhei ela de novo, ó. Eu tenho a porta desse quarto e eu tenho a porta, só movimentando aqui o comando move, do outro quarto. Então já fiz 3 portas aqui. Se você reparar, a porta da cozinha é espelho dessa porta do quarto 1. Então é só fazer o espelho dela aqui, ó. Fiz o espelho, selecionei, movimentei ela. Tá aqui a porta da cozinha. Tá faltando só a porta do banheiro. Como ela tem um tamanho diferente, venho lá, comando retângulo, menos ponto 7, vírgula 0.03. Tá aqui a porta do banheiro. Vou lá no comando de arco, aquele dos 3 pontos, né? Início, centro e fim. Criei aqui
as minhas esquadrias, as minhas paredes e as minhas linhas de piso. Posso representar aqui, ó, offset de 1 metro, o box do banheiro, como um lugar que vai ter desnível, né? Então seleciono aqui o layer, ó, layer piso, pronto, fiz todos os desníveis, todas as esquadrias. Vou fazer agora a projeção da cobertura. Então eu utilizo o comando PL, faço o contorno aqui da minha casa, fiz esse contorno, dá um offset aqui de 50 centímetros e apago a linha aqui de contorno, né? Então vamos delimitar sendo aqui no centro, ó, a cumieira da casa. Se é no centro da central, a cumieira vai ser aqui, né? Vai coincidir com a linha de piso aqui da minha areazinha, da minha lavanderia. Coincidiu, né? Mas é interessante, primeiramente, eu elaborar o corte. Eu utilizo essas medidas para estar elaborando o corte, tá? Então, digamos o seguinte, eu quero fazer um corte aqui, né? Eu coloquei para vocês a representação do corte, digamos. Essa planta baixa a gente vai trabalhar na escala 1:50. Então, vou utilizar esse corte, né? Essa representação. Então, o texto vai ser desse tamanho. Eu posso pegar aqui, copiar esse texto aqui, ó. Colocar aqui. Aliás, deixa eu ver aqui se tem outra representação, indicação de eixo, ó. Mas o corte a gente coloca aqui como essa representação, ó. Se eu pegar aqui, ó, digamos, eu vou cortar o banheiro, né? Então, eu tenho essa representação aqui do corte. Vou utilizar o espelho para espelhar ela lá para o outro lado, ó. Espelhou lá para o outro lado a representação. Aqui é a questão da folha, né? Onde está a folha. Basicamente, a gente nem faz essa alteração muito aqui, colocando onde fica a folha e tudo mais, né? Em qual prancha tá. A gente faz a indicação do corte, né? Corte A. Corte A, né? Vou deixar aqui sem indicar a prancha, depois quando a gente estiver trabalhando com a prancha. Aqui eu sempre gosto de colocar a letra 2 vezes o tamanho, né? Para eu colocar aqui, colocar planta baixa, e embaixo eu coloco a escala, tá? Escala 1:50. Para eu fazer a cota na planta baixa, eu tenho esse comando Kick Dimension. Ele é um comando bastante interessante, né? Se eu estou aqui na escala 1:50, colocar aqui, digamos, texto, ler texto. Se eu clicar aqui nele, ó, quero cotar esse lado aqui, né? Dou um Enter. Já fez todas as cotas aqui, ó. Tá? Já cotou toda a lateral do meu desenho. Eu não vou colocar a cota dentro da projeção do telhado. Então eu vou colocar ela mais afastadinha aqui, ó. Aí eu vou ter que afastar também essa representação aqui do meu corte. Pronto, fiz esse afastamento. Aqui é a mesma coisa, né? Então aqui, ó, mesmo comando. Coloquei aqui as representações. Faço uma cota total, ó. Essas são cotas parciais. Coloco aqui uma cota total. Mesma coisa acontece aqui, ó. Eu vou colocar a total desse lado, porque aqui tem ainda essa lavanderia. Então, ó,
Peguei aqui. O ideal é que essa representação de corte ela fique um pouco em cima da parede aqui, ó, você dê para ver mais ou menos onde vai estar cortando. Então, ó, cotei toda a minha planta já, né? Falta cotar aqui o banheiro, né? Essa parte aqui do corredor que não tem. Então, cotei aqui, ó. O banheiro é 2,20, o corredorzinho aqui 1 metro, né? Se eu quisesse colocar aqui direto sem cotar a parede, porque a parede já está cotada aqui embaixo, poderia fazer isso. Planta baixa está quase pronta, né? O que falta para fazer na planta baixa? Falta identificação dos cômodos, né? O que é sala, o que é quarto. Eu faço com a representação de nível com texto, né? Então, na planta eu vou pegar esse texto aqui, que eu tenho o exemplo aqui, copio aqui com a representação do nível, colo aqui no centro, ó, da minha planta baixa. E aí eu tenho aqui, ó, digamos, quarto 01. Ok, o quarto eu já sei qual é o quarto. Outro detalhamento arquitetônico que eu tenho aqui é o que? A área. Eu tenho que ter a área disso aqui, né? Desse cômodo. Como é que eu vou calcular a área? Eu posso criar um retângulo aqui, ó. Criei um retângulo aqui de referência, vocês estão vendo. E aplicar o comando de listar as características desse retângulo. Então, ó, LI, Enter, ele vai me dar aqui, ó, a área e o perímetro. Então, ó, 10,39, né? Arredondando. Então, a área aqui, ó, é 10,39 metros quadrados. E o nível, ó, eu tenho o nível acabado, né? Que é 30 centímetros. E eu tenho aqui o nível em osso, né? Digamos aí, uns 28 centímetros. Ou uns 29 centímetros. Vai depender do que vai estar especificado lá. Se eu quiser deixar 100, eu posso deixar 100, tá? Posso deixar 100 esse nível. Esse nível aqui de acabamento. Eu deixo só... aliás, o nível de execução, né? Eu deixo o nível aqui só de acabamento, que fica subentendido, tá? Então, ó, tenho aqui o nível. Essa simbologia aqui representa nível em planta, né? E a área. Eu posso deletar esse retângulo que eu construí. E assim, ó, eu pego essa representação, vou e copio para cada cômodo. Copiei para cada cômodo. O quarto 1 vai mudar o que? Quarto 2. Vou fazer um retângulo também de referência, né? Listar 10 e a mesma área. O banheiro, fazer um retângulo aqui de referência. Listo a característica. Tenho que é 2,64 a área. Então coloco aqui, ó, 2,64. Banho. E aí eu vou deletando. O procedimento é o mesmo. Vou fazendo isso, colocando o nome nos cômodos, né? Vendo a área, alterando o nível, digamos aqui, ó. Aqui na varanda é menos 2 centímetros, né? Então vou e coloco aqui, menos 2. Mais 28 em relação ao nível da rua. E eu vou fazendo isso em todos, né? Uma coisa interessante é que para eu fazer, digamos, o corte, eu tenho que... A linha de corte é essa aqui, né?
que eu defini, eu posso pegar aqui a minha planta baixa, ó, e copiar. Então, diferente no desenho da mão, eu não preciso usar a planta baixa original. Eu deixo a planta baixa original aqui toda identificada, bonitinha, e aí eu faço aqui, ó, com a minha linha de corte, tá?